A Prefeitura realiza hoje mobilização para imunizar crianças de 6 meses até menores de 6 anos contra a influenza. FVS emite boletim com mais 1.193 casos de Covid-19 no Amazonas. Governador lança plano de prevenção e controle do desmatamento e queimadas concentrado em 95% no sul do estado. Caixa libera hoje saque da segunda parcela dos R$600 para nascidos em julho. Ministério da Educação alerta que Enem pode ser suspenso em 2021 devido à falta de dinheiro. Alegando ver dados fantasiosos, o Ministério da Saúde vai recontar o número de mortos pelo coronavírus. Em meio à pandemia, Bolsonaro diz que o Brasil pode deixar a Organização Mundial de Saúde. Após 11 dias, manifestantes por Floyd continuam enfrentando a violência da polícia americana. Caso Heloísa, suspeito de matar estudante estrangulada em Manaus, é preso no Maranhão. Corpo de criança de 2 anos é encontrado em piscina de um sítio na BR-174. Em Manaus, ladrão rouba ladrão. Durante fuga, ladrões de ônibus da linha 302 são assaltados e baleados e tiveram os produtos do roubo levados por outra dupla criminosa. É o Jornal da Manhã, 70 anos no ar, que começa agora. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Climatempo está prevendo 15 milímetros de chuva com probabilidade de 80%. A temperatura, que é de 24 graus no momento, terá máxima de 30 graus Celsius. A umidade do ar está em 87% e os ventos estão calmos, com 9 km/h de velocidade. É sábado, 6 de junho. Chegamos aos 157 dias do ano e faltam 209 para terminar 2020. É dia de São Norberto. Também é o Dia Internacional da Logística e o Dia Nacional de Triagem Neonatal, o teste do pezinho. O Rio Negro subiu mais 3 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 38 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens no aeroporto Brigadeiro Eduardo Gomes. Fatos marcantes da história. 1752, um incêndio devastador destrói 1/3 de Moscou, incluindo 18 mil casas. Hoje se comemora o Dia D, aniversário do desembarque das forças aliadas na Normandia, na França, em 1944. 1985, localizado o corpo do criminoso alemão Josef Mengele. 1968, morre Robert Kennedy, político norte-americano. 5h56 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, eu sou o Sonoplasta Hernandes Sampaio. O Jornal da Manhã vem denunciando que a maioria dos caixas eletrônicos 24 horas não funcionam por falta de dinheiro ou problemas nos equipamentos. Nessa sexta-feira, reclamações partiram de toda a cidade. Filas enormes se formam, já que em locais onde existem 3 terminais, por exemplo, só um funciona. Nossa reportagem constatou essa irregularidade em caixas instalados em 3 grandes redes de supermercados de Manaus. Roberto Pellegrini está nas ruas da cidade e traz as primeiras informações. Bom dia, Pellegrini. Como é que está o tempo aí onde você se encontra? Bom dia, Paulo Guerra, bom dia o PC, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Então, Paulo Guerra, o tempo, olha, tá aqui como se fosse assim, Paulo Guerra, aquele casamento da viúva, sabe? Sol e chuva. Já choveu um pouquinho, mas o sol começa a aparecer, Paulo Guerra. Temos pista molhada, onde estamos nesse momento na Avenida Grande Circular, na área da zona leste da cidade, que faz fronteira, né, com a zona norte. Paulo Guerra, agora pela manhã, notamos aí boa parte da pista molhada e nesse momento, Paulo Guerra, tá naquela transição. Será que vai chover? Será que não vai? Mas o tempo está bem nublado por aqui. Pellegrini, IML sem trabalho durante a noite? Pois é, Paulo, sem trabalho em relação à necrópsia, né? Nenhuma morte violenta registrada. Entretanto, aqueles exames de praxe, como você sempre coloca aqui, Paulo Guerra, houveram sim, né? Mas graças a Deus, Paulo, mortes por violência, tipo facada, tiro, paulada, não houve na noite e madrugada. Daqui a pouco vamos falar sobre esse assunto, Pellegrini, ladrão roubando ladrão. Os caras assaltaram ônibus da linha 302 e, quando em fuga, foram abordados por motoqueiros, motociclistas, bandidos, que os assaltaram
além de levarem o roubo que eles haviam praticado no ônibus, ainda foram baleados, Peregrini. Foram baleados, Paulo Guerra, ficaram aí feridos, né? Sem ferimentos graves, essa que é a grande realidade, mas ficaram baleados, sim, e rapaz, Paulo, o negócio não foi fácil não, chamou a atenção de muita gente, aconteceu lá no quilômetro 8 da rodovia 174. Pois é, daqui a pouco vamos trazer detalhes. Peregrino, bom trabalho para você e até daqui a pouco. Muito bem, Paulo, daqui a pouco a gente vai voltar com essas e outras informações, dizendo, Paulo, que são muitas as ocorrências, né, em relação a maus tratos com crianças aí que são abandonadas, então são espancadas pelos próprios pais. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes aí e alguns destaques de muitas matérias, Paulo Guerra, envolvendo esse tipo de crime aí, crimes contra crianças. Peregrino, gente que ouve o Jornal da Manhã e que está aniversariando hoje, a professora Eulaide Coelho, da Escola Ana Barbosa de Castro, lá em Iranduba. Ela reside na rua Javari, amiga do J. Rai. Lá em Taquatiara, quem está aniversariando é a Maria Clara Gama Andrade, filha de Irlanda Gama e Roberto Almeida. Maria Clara é o grande orgulho da família, Peregrini. Ela é prima da nossa competente colega de trabalho aqui da Central de Jornalismo, a Thaís Gama, Peregrini. Abraço aí para todo o pessoal do interior, Paulo. Falo também para nossos amigos de Manacapuru, Major Afrânio, Dona Marília, nosso querido Sandomar Guzmão, Beto D'Angelo, aquele abraço, a Dona Laura Nicolau, enfim, Paulo. Toda a cidade de Manacapuru aí está na grande audiência conosco e nós agradecemos a sua participação, você que liga o seu rádio aí no interior do estado, muito obrigado pela audiência. A professora Saboia está mandando um bom dia para você também, lá de Manacapuru, Peregrini. Professora Saboia, aquele abraço, abraçando a professora, a gente abraça todo o município de Manacapuru e agradecendo a grandiosa audiência nesse município. Agora 6 horas em Manaus, que tem tempo instável no momento, céu parcialmente nublado, a temperatura é de 24 graus. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e volta em 2 minutos. Difusora. O amor do Amazonas está no ar. Segurança eletrônica agora ao alcance de todos. E na LMV você encontra o kit de câmeras digitais ideal para residências, comércios em geral, colégios e todo local que precise de vigilância, com gravação nítida de imagens, cores definidas e tecnologia de ponta. Prestações a partir de R$149. Aqui você tem garantia, assistência técnica permanente e o menor preço do mercado. Proteja seu patrimônio com pouco investimento. Solicite orçamento pelo 99448-3330. Notícia urgente. Agora a melhor pizza de Manaus vai até você. Delivery Gula Guloso Restaurante. Ligue ou peça pelo WhatsApp a melhor pizza de Manaus. 991887272. Acesse nosso Instagram e curta nossas promoções. O sabor das pizzas. Gula Guloso, chegando na sua casa. Peça já. 991887272. Gula Guloso Delivery. ZYC 246. Rádio Difusora FM 96,9 MHz. Manaus, Amazonas. Difusora FM. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6 horas 2 minutos em Manaus. Um novo edital com mais 600 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes online foi disponibilizado ontem. A iniciativa é da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação. Os cursos que integram o projeto Aprendendo Profissões e Empreendendo o Futuro online serão realizados via internet com tutoria realizada pelo Departamento de Qualificação Profissional da Centep. Para participar, o candidato deve ter a partir dos 16 anos e estar cursando o ensino médio. Jovens em busca do primeiro emprego e trabalhadores cadastrados no Cine Manaus com ensino médio completo. Os interessados devem baixar o edital disponível no site da Centep, centep.manaus.am.gov.br. Não esquecendo www. E o site que deve ser acessado, Google
Classroom, www.classroom.google.com. 6h03 em Manaus. Temos informações de Manacapuru. José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Aumenta o número de óbitos por Covid-19 em Manacapuru. De acordo com a vigilância epidemiológica do município, chega a 107 o número de mortes causadas pela Covid-19 aqui na Princesa dos Solimões. Como já havia dito ontem, o prefeito Beto D'Angelo decretou luta oficial por 3 dias em todo o território do município de Manacapuru, em razão do falecimento de mais de 100 pessoas vítimas do coronavírus no município. Ainda de acordo com a vigilância, o município contabiliza 2.610 casos confirmados, 257 aguardando resultado, 11 internados, 2.343 recuperados, sendo 106 por alta médica e 1.737 fora do período de transmissão. 3.477 descartados e 107 óbitos, sendo 20 em Manaus e um sob investigação. Bem, Paulo, mudando de assunto, as águas da enchente 2020 chegam ao centro da cidade de Manacapuru. Alguns bairros localizados em áreas baixas e alagadiças também já foram atingidos, o que levou a Prefeitura Municipal, através da Defesa Civil e da Secretaria de Obras, à construção de pontes de madeira, de maneira a facilitar a passagem das pessoas que precisam se deslocar de um lado para o outro, já que a cidade está praticamente cortada ao meio. As chuvas que têm caído em quase todos os dias também têm ajudado no acúmulo de águas e, consequentemente, aumentando a probabilidade de inundações. A esperança de alguns especialistas no assunto é que até meados de junho as águas comecem a baixar, evitando maiores danos à cidade e despesas ao erário público. Segundo informações, o Rio Solimões chega ao nível de seu volume de água a 19 metros e 80 centímetros, 88 centímetros a menos em relação ao ano passado. No mais, mandar um alô para o meu filho Jeffrey, aí em Manaus, que também hoje completa mais um ano de vida. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. Agora 6h06 em Manaus. A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado notificou ontem os convocados do concurso público para o provimento efetivo do quadro de pessoal da agência por meio do decreto de 19 de março de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado. A partir da próxima segunda-feira, os aprovados poderão apresentar a documentação na agência, contando com o prazo de 30 dias para a efetivação da documentação obrigatória e dos exames admissionais. O Amazonas, a partir dos municípios de Apuí, Boca do Acre, Canutama, Humaitá, Lábrea, Manicoré, Novo Aripuanã, Paueli, Guajará, Infira, Irunepé, Ipixuna, Itamaraty e parte de Itapauá, que fazem parte do Bloco 1, em cumprimento ao Plano Estratégico 2017-2026 do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, recebeu a permissão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, para o trânsito de bovinos e bubalinos para os estados do Rio Grande do Sul e Paraná. Em viagem ao município de Parintins para entregar respiradores e insumos ao Hospital Jofre Cohen, ontem, o governador Wilson Lima também fez a entrega de 20 toneladas de alimentos para os trabalhadores dos bois Bombais Caprichoso e Garantido e para 2 associações que desenvolvem trabalho socioeducativo. De acordo com o governador, as ações de assistência social são parte da estratégia do governo para o enfrentamento à pandemia da Covid-19 no estado. Em Parintins, as entregas realizadas ontem vão beneficiar muitos artistas afetados pela crise do novo coronavírus, que interrompeu o calendário do Festival Folclórico. 6h07 em Manaus. A Prefeitura de Manaus começará a pagar o auxílio do programa Nossa Merenda no valor de R$50 na segunda-feira para mais de 58 mil alunos da Secretaria Municipal de Educação que vivem em situação de vulnerabilidade social e econômica. O total a ser pago pelo município é de R$2,9 milhões. Perfis de redes sociais denunciaram alunos da Universidade Federal do Amazonas que se autodeclararam pretos, pardos indígenas para entrarem na instituição, mas na verdade não se enquadram no sistema de cotas. As denúncias trazem informações como o nome do aluno, curso, ano de ingresso e a modalidade de cotas.
A UFAM se pronunciou sobre as publicações e informou que já tem ciência sobre as denúncias feitas. Em nota oficial, a instituição destacou ainda que a universidade parte do pressuposto legal de validade da autodeclaração quando o candidato assume toda a responsabilidade pela declaração prestada quando da inscrição do processo seletivo e no ato da matrícula institucional. Dessa forma, havendo incongruência na declaração, ele pode e terá sua matrícula cancelada. Está marcado para acontecer neste sábado um ato de apoio ao presidente Jair Bolsonaro aqui em Manaus. Manifestantes pretendem tomar a Avenida Djalma Batista a partir das 14 horas. Segundo o presidente do Movimento Conservador do Amazonas, Sérgio Kruck, a estimativa é que aproximadamente 5.000 pessoas participem dessa manifestação. Os membros titulares da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Saúde da Assembleia Legislativa do Estado agendaram para a próxima segunda-feira a convocação da ex-secretária executiva de Atenção Especializada da capital, da Secretaria de Estado de Saúde do Estado, Dayana Mirria. Com a convocação da ex-gestora do Executivo Estadual, a comissão tem como objetivo coletar depoimento que auxilie no esclarecimento da compra de respiradores inadequados para o combate à Covid-19. O Amazonas diagnosticou 1.193 casos do novo coronavírus nesta sexta-feira, totalizando 47.666 casos confirmados no estado, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. De acordo com o boletim divulgado, foram confirmados mais 41 óbitos pela doença, desses 25 ocorridos nas últimas 24 horas, elevando para 2.199 o total de mortes. Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 404 pacientes internados, sendo 249 em leitos clínicos, 36 na rede privada e 213 na rede pública e 155 em UTIs, 52 na rede privada e 103 na rede pública. Há ainda outros 412 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Com a prorrogação da campanha nacional de vacinação contra a influenza até 30 deste mês, a Prefeitura de Manaus realiza hoje, de 8 às 12 horas, mobilização direcionada para a imunização de crianças com idade de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias. Neste sábado, serão instalados 173 postos de vacina nas zonas norte, sul, leste e oeste, que irão atender exclusivamente crianças na faixa etária indicada para a campanha, envolvendo a participação de 1.400 profissionais de saúde. Coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, a mobilização tem como objetivo ampliar a vacinação contra a influenza para crianças, oferecendo uma alternativa a mais para o acesso ao serviço. A recomendação é que pais e responsáveis compareçam ao posto de vacina apresentando o cartão de vacina da criança e o cartão SUS, Sistema Único de Saúde. A lista com o endereço dos 173 postos pode ser acessada no site da Censa, no endereço censa.manaus.am.gov.br. Informa a chefe da Divisão de Imunização da Censa, enfermeira Isabel Hernandes. A Prefeitura Municipal de Manaus, através da Secretaria de Saúde, está promovendo no sábado, dia 6, um dia de mobilização de vacinação contra a influenza com as crianças, de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias. É importante, pai, que você leve o seu filho para vacinar contra a influenza. Nós temos aí essas gripes da influenza A, influenza B, que podem ser protegidas através desta vacina. São 173 pontos de vacinação em todas as zonas da cidade. Você pode achar a localização mais próxima da sua casa acessando o site censa.manaus.am.gov.br. Prevenir é um ato de amor. Leve o seu filho para vacinar. Nós estamos preparados com todas as medidas de segurança de prevenção do Covid. 6:12 em Manaus. Wilson Lima lança novo plano de prevenção e controle do desmatamento e queimadas no Amazonas. O governador Wilson Lima lançou ontem o novo plano de prevenção e controle do desmatamento e queimadas do Amazonas, PPCDQAM, que vai orientar a atuação dos órgãos ambientais no biênio 2020-2022.
A meta é que até o fim desse período o Amazonas reduza os índices de desmatamento em 15% em relação ao ano de 2019. O lançamento fez parte de um pacote de decretos que o governador assinou em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. De acordo com Wilson Lima, o PPCDQAM vem para fortalecer a governança ambiental no Amazonas, reduzir o desmatamento ilegal e incentivar o uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase nas áreas críticas do desmatamento. Tem 3 eixos importantíssimos, que é algo que a gente vem lutando desde que assumiu o governo, que é o ordenamento territorial. Infelizmente, no estado do Amazonas, nós ainda temos uma grande quantidade de terras que a gente não sabe a quem pertence. Outro eixo é a questão do comando e controle para ampliar a nossa tecnologia de acompanhamento, de desmatamento, também de foco de queimadas. E o último eixo é a questão da bioeconomia, levando em consideração o desenvolvimento sustentável, né? As atividades de manejo, conciliando o desenvolvimento econômico com a preservação da floresta. Na ocasião, o governador destacou que as políticas ambientais precisam incluir o povo da floresta, possibilitando alternativas para o seu desenvolvimento socioeconômico. O manejo sustentável tem sido um caminho muito importante. Aliás, o estado do Amazonas é referência, porque desde 2019, de janeiro para cá, nós conseguimos reduzir em 90% o desmatamento nas reservas de desenvolvimento sustentável do estado do Amazonas, porque ali há uma atividade controlada. O secretário de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, destacou que desde 2015 o Amazonas não tinha um planejamento para o combate ao desmatamento e às queimadas. Esse é um plano que ele estabelece as diretrizes de ação do estado, ordena as atividades, alinha as secretarias de estado numa ação que ela não é só ambiental, mas também era voltada para o desenvolvimento sustentável aqui da nossa região. É o compromisso do estado de encontrar caminhos de equilibrar crescimento econômico, desenvolvimento rural e, ao mesmo tempo, conservação ambiental e geração de renda, inclusive por meio de economia da floresta. Polícia. Nos 4 primeiros meses de 2020, as forças de segurança do Amazonas apreenderam 2,6 toneladas de entorpecentes, conforme dados do Sistema Integrado de Segurança Pública. No ano passado, 1.500 pessoas foram presas pelo crime de tráfico de drogas na capital amazonense. O publicitário Bruno de Oliveira Guedes, de 33 anos, foi preso na manhã de ontem após se apresentar para depor na delegacia especializada em crimes contra a mulher. Ele foi denunciado pela ex-companheira Maria Azedo, que é ex-cunhamporanga do Boi Caprichoso, de agressão física e perseguição. De acordo com o titular da delegacia na Zona Centro-Sul, delegada Cássia Pacheco, o caso aconteceu na noite do último domingo por volta das 22h30 na casa da vítima, em um condomínio no bairro Chapada. Segundo a delegada, na ocasião do crime, o homem descumpriu a medida protetiva imposta para evitar que ele se aproximasse da vítima. A nutricionista compareceu ao prédio da especializada e relatou que o infrator invadiu a sua casa. Ainda de acordo com a autoridade policial, o publicitário foi notificado a comparecer à delegacia ontem de manhã e, ao chegar lá, ele foi engaiolado. Um suspeito de tráfico de drogas de 27 anos foi preso na tarde de ontem com aproximadamente 4 quilos de maconha escondidos em caixas de chocolate. Ele foi abordado pela equipe da Força Tática por volta das 13 horas na rua Senador Raimundo Parente, no bairro da Paz. Ele foi capturado após retirar a droga que havia sido despachada no Centro de Entregas e Encomendas dos Correios. Os policiais militares receberam a denúncia de que o homem estava aguardando para retirar a carga suspeita. Ao chegar no CEE, a equipe da Força Tática avistou o homem em via pública e se preparando para deixar o local. Ele estava arrumando a encomenda na garupa de uma motocicleta quando foi preso. Nesta sexta-feira, a equipe de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, em ação conjunta com policiais civis da Superintendência Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa do Estado do Maranhão, prendeu Micael Saboia de Souza, de 19 anos,
em cumprimento a um mandado de prisão por suspeita de feminicídio, que teve como vítima a adolescente Heloísa Medeiros da Silva, que tinha na época 17 anos. A prisão do suspeito aconteceu no bairro Anjo da Guarda, lá em São Luís do Maranhão. De acordo com o delegado Paulo Martins, titulado a homicídios, a adolescente foi encontrada morta na madrugada do dia 15 de dezembro de 2019, na casa da avó do suspeito, na rua Miranda Leão, no centro de Manaus. Na ocasião, uma equipe da Polícia Militar foi acionada pelo tio de Micael, que informou às autoridades que ele havia assassinado uma adolescente e teria abandonado o corpo naquele imóvel. A vítima estava com o corpo seminu, sinais de estrangulamento e indícios de tortura. Um menino de 2 anos foi encontrado sem vida pela mãe dentro de uma piscina em um sítio na estrada BR-174. Ainda não se pode afirmar se a causa da morte foi por afogamento, mas a Polícia Civil já está em processo de investigação. O caso aconteceu em uma chácara particular localizada no ramal Águas Claras, quilômetro 32 da rodovia federal BR-174, que liga Manaus a Boa Vista. E já dizia o ditado: ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. E na noite de ontem, um caso inusitado, semelhante ao dito popular, aconteceu na zona rural. Conforme a 20ª Companhia Interativa Comunitária SICOM, após assaltarem um ônibus da linha 302, 2 suspeitos foram baleados e tiveram os produtos do roubo levados por outra dupla criminosa. O caso aconteceu no quilômetro 8 da rodovia BR-174, nas proximidades do complexo penitenciário Anísio Jobim. Por volta das 20h30, 2 homens ainda não identificados anunciaram um assalto no coletivo e levaram pertences de passageiros e a renda do cobrador. Após o crime, eles desceram e tentaram fugir a pé pela estrada. Poucos metros depois, os assaltantes do ônibus foram surpreendidos por outra dupla que estava em uma motocicleta e cometeu o assalto. Os homens que estavam a pé tentaram reagir à abordagem, mas acabaram baleados. Um foi atingido em uma das pernas e o outro no abdômen. Uma equipe do batalhão de choque, que atua nas unidades prisionais, avistou os suspeitos feridos e acionou a equipe da 20ª SICOM, responsável pelo patrulhamento naquela região. Eles foram levados para unidades de saúde e posteriormente ao 19º Distrito Integrado de Polícia. Alberto Peregrino, o que mais aconteceu? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra e ouvintes, que horas depois de matar um colega para comprar bebida alcoólica, o bandido, o Wendel de Oliveira, de 18 anos, foi preso, Paulo Guerra. Isso aconteceu lá no município de Beruri, terra de mamãe. Mamãe nasceu em Beruri, e lá no Beruri, Paulo Guerra, a polícia não dá moleza e prendeu o bandido. O crime aconteceu por volta de 11 horas da manhã, lá no bairro Santo Antônio, localizado no município de Beruri, terra em avançado desenvolvimento. Abraços a todos os moradores daí do município de Beruri, que entre outras qualidades é terra de mamãe. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã: crianças espancadas e maltratadas pelo próprio pai em Codajás. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, o vídeo, as fotos que estão viralizando na cidade estão aí revoltando a todos que veem a foto. O pai, Paulo, um desgraçado, um cachaceiro, tem 4 filhos e maltrata todos os 4. Para ter uma ideia, Paulo Guerra, esse garoto de 13 anos de idade que foi encontrado, ele fugiu de casa de Canoa, ficou à deriva aí no Rio Solimões por 4 dias até encontrar socorro. Paulo, Conselho Tutelar, quando foi à casa lá do garoto, encontrou crianças maltratadas, sujas, né, com fome, sem nenhum tipo de alimento e nem roupa para vestir tinha. Comoveu a todo mundo. O desgraçado do pai não teve o nome divulgado, mas ele tem 56 anos de idade e foi detido. Foi preso por maltratos às crianças. Paulo, um verdadeiro absurdo. A costa do garoto de 13 anos é toda marcada, toda cheia de hematomas e cicatrizes devido às surras que ele levava do pai, não aguentando mais apanhar. Ele pegou uma canoa, fugiu de casa e ficou 4 dias com fome no rio. A polícia, repito, o localizou, depois foi até a casa do rapaz de 13 anos, era criança ainda de 13 anos, chegando lá, viu cenas lamentáveis, crianças de 10, 8 anos, 3 anos de idade em situação
terríveis mesmo, de extrema pobreza, de extrema, maltratos totais mesmo, que levou a polícia a prender esse desgraçado lá no município de Codajás. Tudo está sendo resolvido através da delegacia de Manacapuru. Outro caso de maus tratos à criança. Uma mãe abandonou o filho de 6 meses no bairro Jorge Teixeira. Uma mãe que também não teve o nome divulgado. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Ela deixou o filho com uma senhora que ela conhecia apenas de vista. Ela conhecia essa senhora lá da igreja. Daí ia pra igreja, desgraçado. Aí Paulo Guerra lá, quando chegou lá na casa dessa senhora, segura aqui rapidinho que eu vou ali no comércio. Rapaz, esse rapidinho dela foram 4 dias. A senhora disse que não tinha condições de ficar mais com a criança, ela não tem condições de criar uma criança e acabou procurando o conselho tutelar. Essa senhora que deixaram a criança com ela. Ela procurou o conselho tutelar e denunciou a situação. Chegando lá, foi constatado, Paulo, que essa mulher já havia abandonado outros filhos nas mesmas características. Ela gosta de ter filho e jogar pela rua. Essa desgraçada ainda não foi localizada e tomara que a criança não volte mais para a mão dessa monstro aí, né, que deixou essa criança abandonada. A criança já foi levada para um abrigo e a mãe deve estar se empurrando na cachaça, na maconha, aí pelas ruas da cidade. No mínimo, sem medo de errar, essa mãe é maconheira. 2 homens foram presos suspeitos de roubo. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes, lá no bairro Tancredo Neves, na zona leste da cidade. Os policiais foram acionados pelas vítimas que foram assaltadas lá no bairro e os bandidos são acostumados a fazerem arrastão por lá. A polícia rapidamente fez o patrulhamento e prendeu os bandidos. Os bandidos confessaram ter roubado aparelhos celulares aí e afirmam que tem outros objetos aí. Rapaz, depois que a polícia chegou, falaram tudo que gostam de roubar. Celular, televisão, de entrar nas casas. Dessa vez, graças a Deus, a polícia mais uma vez conseguiu botar as mãos, prender os bandidos. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, noite, madrugada tranquila na cidade. O passarinho da morte nem voou a noite passada, ficou lá no seu puleiro, só observando o trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil. Passarinho da morte ontem não cantou, não voou, não sobrevoou a cidade, e com isso, Paulo Guerra, nenhuma morte por violência, ninguém morreu no tiro, ninguém morreu na bala, ninguém morreu por espancamento. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, para não dizer que não falei em coisa boa, um abraço para o pastor Sérgio, da Igreja Universal do bairro Grande Vitória, faz um grande trabalho social. Parabéns aí ao pastor Sérgio, ligado na audiência da difusora, ele não perde um Jornal da Manhã, o pastor Sérgio da Universal do bairro Grande Vitória. E a última informação, Paulo Guerra, aconteceu de novo. Ontem nós noticiávamos um homem que contratou os serviços amorosos de um outro homem, não pagou e deu polícia. Ontem a mesma coisa praticamente aconteceu. O vídeo está viralizando na cidade. Até te mandei o vídeo, Paulo, para te dar uma olhada. Paulo Guerra, um homem conhecido como Carlão, resolveu contratar os serviços de um travesti. Só que na hora ele foi lá, né, Paulo? Tudo começou assim, era a noite de ontem, ele passava pela Grande Circular e viu o travesti. Ei, vem cá. Quanto é que é aí pra espocar pra fazer a parada e tal? Ele, rapaz, é R$70.
Aí contrataram, foram juntos, Paulo. Daí, na hora de pagar, o Carlão não tinha o dinheiro. O Carlão não tinha como pagar. Daí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o travesti disse que ele ia pagar na mesma moeda. O travesti falou que ia fazer tudo o que ele fez com ele. Já estava preparado, Paulo Guerra, já tinha dois segurando e o travesti já estava molando a faca para fazer a mesma coisa. Daí, Paulo Guerra, a gritaria começou, a polícia chegou e conseguiu salvar o Carlão, que foi detido, foi levado para a delegacia. Paulo Guerra, ele não pagou, ele não queria pagar os serviços do travesti. O travesti já estava pronto para espocar o olho do macaco quando chegou a polícia. É contigo, Paulo Guerra. 6h32 em Manaus. No início dessa edição, falamos sobre a falta de dinheiro nos caixas eletrônicos nos terminais 24 horas. E temos aqui uma resposta da Tecban sobre o caso que falamos. A Tecban informa que vem operando normalmente em todo o país, mesmo diante dos impactos causados pela Covid-19. Por conta do elevado volume de saques para pagamento de salários e retiradas do auxílio emergencial nos últimos dias, pode ocorrer uma indisponibilidade temporária em algumas regiões. Neste sentido, a empresa reforça que vem redobrando seus esforços para garantir o atendimento e o acesso da população brasileira ao dinheiro. Está aí o que disse a Tecban sobre este assunto. E vamos aguardar. Loteria. Aqui na concurso 5.288 acumulou e a estimativa de prêmio para hoje é muito alta, 16.800.000 A quadra saiu para 191 apostadores, cada um vai receber R$5.429 e o terno vai pagar para 12.936 apostas R$120,54. As dezenas sorteadas neste concurso 5.288 foram estas: 06, 24, 26, 29 e 32. 06, 24, 26, 29 e 32. A Loto Fácil no concurso 1976 saiu para 7 apostadores, cada um vai receber R$255.447. Eles são de Macapá, de Goiânia, de Belo Horizonte, de Santana do Araguaia, no Pará, e Curitiba e São Paulo. Com 14 acertos, 965 apostas, cada uma leva R$814,49. Dezenas sorteadas do concurso 1976 da Loto Fácil: 01, 03, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22 e 24. E finalmente a Lotomania no concurso 2080, também prêmio acumulado, 19 números, 3 apostas, cada um vai receber R$88.490,96 e com 18 números, 71 apostadores, recebe cada um R$2.336,91. As dezenas do concurso 2080 da Lotomania foram estas: por onde começa o jogo: 01, 07, 09, 11, 12, 20, 29, 31, 39, 41, 45, 54, 55, 59, 67, 69, 72, 73, 74 e 87. Últimas notícias. Em mais um dia de alívio nos mercados internacionais, o dólar fechou abaixo de R$5 pela primeira vez desde março. A Bolsa de Valores ultrapassou os 94 mil pontos e encerrou no nível mais alto em 3 meses. O dólar comercial encerrou a sexta-feira vendido a R$4,98. A Caixa Econômica Federal libera neste sábado as transferências e os saques em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial depositada em poupanças sociais digitais do banco para os 2,6 milhões de beneficiários nascidos em julho.
Para atender esse público, 680 agências do banco estarão abertas neste sábado, de 8 às 12 horas. A Petrobras bateu novo recorde na exportação de óleo combustível. A empresa exportou 1,11 milhão de toneladas de óleo combustível em maio, superando em 10% o recorde anterior atingido em fevereiro deste ano. A informação foi divulgada em nota nesta sexta-feira. Segundo a companhia, a quantidade exportada de óleo combustível foi 231% superior ao volume exportado em maio do ano passado. A atriz e agora ex-secretária especial da Cultura do governo Bolsonaro, Regina Duarte, usou seu perfil no Instagram para fazer um desabafo 15 dias depois de deixar o cargo de confiança. No post, Duarte diz que aceitou o que ela chama de missão por amor ao país, mas se viu, segundo suas próprias palavras, enredada num universo muito mais preocupado com ideologias do que com a cultura. O Ministério Público Federal pediu nesta sexta-feira a abertura de um inquérito na Polícia Federal para apurar se o presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, cometeu crime de racismo. A investigação terá como base as declarações de Camargo captadas em um vídeo em que o jornalista chama o movimento negro de escória maldita. Diz que não dará verba para macumbeiro e ofende uma mãe de santo que trabalhou na Palmares antes de ele assumir o cargo. Deputadas do PSOL pedem cassação de parlamentar Douglas Garcia após vazamento de dossiê com dados pessoais de opositores. Deputado bolsonarista admitiu ter reunido informações pessoais de cerca de 1.000 indivíduos que participaram de protestos em favor da democracia no domingo em São Paulo, mas nega que tenha divulgado esses dados nas redes sociais. 6h43 em Manaus. O ministro do STF proíbe operações policiais em favelas do Rio. O ministro Edson Fachin concedeu liminar que proíbe operações policiais em favelas no Rio. Um decreto publicado no fim da noite de ontem, em edição extra do Diário Oficial, dá início à flexibilização do isolamento no estado do Rio de Janeiro devido ao novo coronavírus. O texto assinado pelo governador Wilson Witzel libera a reabertura parcial de bares, restaurantes e shopping centers, mas a prefeitura da capital do estado, por exemplo, ainda não autorizou a reabertura. A volta do futebol e outros esportes de alto rendimento, desde que sem público, também está autorizado pelo governo. As medidas foram anunciadas no dia em que o Rio de Janeiro chegou a 6.473 mortes por Covid-19 e 63.066 casos confirmados. Um dos principais grupos armados da República Centro-Africana anunciou nesta sexta-feira à noite a suspensão de sua participação no acordo de paz assinado em 6 de fevereiro de 2019 com o governo centro-africano e outros 13 movimentos rebeldes. O líder Sidique Abbas, em um comunicado, pediu aos membros da R3 que respondam se as forças governamentais atacarem suas bases. Joe Biden garante oficialmente candidatura democrata à presidência dos Estados Unidos. Ex-presidente passou no número de delegados necessários para concorrer à Casa Branca. O ex-jogador de basquete Michael Jordan e a Jordan Brand anunciaram ontem a doação de $100 milhões, aproximadamente 497 milhões de reais, para organizações dedicadas à promoção da igualdade racial e da justiça social nos Estados Unidos. Em um comunicado conjunto divulgado nas redes sociais, Jordan e a Jordan Brand disseram que o dinheiro será pago em 10 anos com o objetivo de garantir a igualdade racial, a justiça social e maior acesso à educação. 6h45. Os protestos nos Estados Unidos contra o racismo entraram em sua 11ª noite de forma mais pacífica em alguns lugares, mas ainda enfrentando a truculência policial. Um vídeo de policiais empurrando um idoso causou reações e autoridades prometem mudanças nas polícias americanas. Vaiado durante as homenagens para George Floyd, o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, prometeu que haverá mudanças na polícia nova-iorquina. Outros prefeitos e governadores também exigem o mesmo desde o início dos atos.
O Conselho de Minneapolis votou nesta sexta-feira para acabar com o uso de estrangulamentos e contenção no pescoço, como o aplicado por Chauvin em Floyd. Na Califórnia, o governador Gavin Newsom disse que encerrará o treinamento da polícia em contenções semelhantes. O novo coronavírus provocou nas últimas 24 horas 922 novos óbitos nos Estados Unidos, segundo o balanço da Universidade Johns Hopkins, divulgado às 21h30 da noite passada. Com as novas cifras, o total de mortes desde que a pandemia teve início no país chegou a 109 mil. E os casos diagnosticados somam 1.894.000, de acordo com a universidade sediada em Baltimore, que atualiza diariamente este balanço, considerado uma referência no país. Foram declaradas curadas 491 mil pessoas. Um corte de 4,2 bilhões no orçamento do Ministério da Educação previsto para 2020 pode levar à suspensão do Exame Nacional do Ensino Médio ENEM no ano que vem. O alerta foi feito pelo MEC em ofício enviado ao Ministério da Economia e obtido pelo jornal Estadão. A prova é usada por milhares de estudantes brasileiros como porta de acesso à universidade. Para evitar esse desfecho, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, solicitou uma complementação de 6,9 bilhões ao limite previsto para 2021. O pedido ainda vai ser analisado pela área econômica, que trabalha na elaboração da proposta orçamentária do ano que vem. O projeto precisa ser enviado ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto deste ano. O Ministério da Saúde vai recontar o número de mortos no Brasil vítimas da Covid-19. Segundo Carlos Huizar, que já despacha na pasta e que assumirá a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, os dados atuais seriam fantasiosos ou manipulados. Huizar afirmou que o número de mortos, que nesta sexta-feira chegou a 35.026, conforme dados oficiais, estaria inflado, apesar de pesquisas já terem demonstrado e do próprio Ministério da Saúde ter admitido em outras gestões que há um grande número de subnotificações. Brasil registra 1.005 mortes por coronavírus em 24 horas. O país contabiliza mais de 645 mil novas pessoas diagnosticadas com a Covid-19. Número total de mortes supera 36 mil. Repetindo seu colega americano Donald Trump, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que o país pode deixar a Organização Mundial de Saúde caso o órgão mantenha uma atuação partidária. O presidente, que tem contrariado orientações do órgão internacional sobre o combate à pandemia do coronavírus, afirmou que não precisa de gente lá fora dando palpite na saúde aqui dentro. Ou a OMS deixa de ser uma organização política partidária, até vou assim dizer, partidária, ou nós ajudamos sair de lá, afirmou Bolsonaro em entrevista em frente ao Palácio da Alvorada. Para opositores, o presidente não se limita a fazer tudo errado na crise do coronavírus. Ele se esmera no erro, faz o pior e o pior melhor que pode. Depois de esvaziar a pasta da saúde, até reduzi-la à função de calculadora de cadáveres, Bolsonaro decidiu desmoralizar também os cálculos. Quer provar que a única coisa que as estatísticas oficiais provam é que as estatísticas não provam nada. Em vez de tratar a doença, prefere retocar a radiografia. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citou nesta sexta-feira o Brasil como exemplo de país com dificuldades para lidar com a pandemia de coronavírus, ao defender a estratégia adotada por seu governo contra a doença e dizer que agora os Estados Unidos devem mudar o foco para se concentrar em proteger grupos de risco e permitir uma maior reabertura da economia. 6h50 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa neste sábado. O Globo do Rio de Janeiro. Após cobrança de dívida, Bolsonaro acusa a OMS de atuação ideológica e ameaça afastar o Brasil. O estado de São Paulo, PGR, denuncia líder do Centrão, Arthur Lira, por propina de 1,6 milhões na Lava Jato. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Manifestação será controlada por forças de segurança, disse GDF. Valor econômico. Trump cita Brasil como mau exemplo no combate ao coronavírus.
Estado de Minas. Não vamos correr para atender a Globo, a TV funerária, diz Bolsonaro sobre atraso na divulgação de balanços da Covid-19. Jornal do Comércio no Recife. Recife passará a fazer testagem em domicílio para diagnosticar novo coronavírus ainda em junho. Fortaleza, Diário do Nordeste. Defesa de Bolsonaro pede ao TSE veto para compartilhamento de provas do inquérito de fake news. Porto Alegre, 0 hora. Ministério da Saúde tira do ar site com dados sobre mortes e casos confirmados de coronavírus no Brasil. As edições impressas locais do Centenário Jornal do Comércio. Balanço do comércio é positivo na semana 1. Diário do Amazonas. CPI da Saúde vai ouvir ex-gestora da Suzan. A crítica. Distrito Industrial, obras paralisadas. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio foi de Hernandes Sampaio. Apresentação Paulo Guerra.